Falávamos do gnosticismo como sendo algo que ainda está presente na igreja hoje, embora seja uma heresia de 2000 anos atrás. Qual é a origem do gnosticismo? A origem do gnosticismo, se a gente for olhar existencialmente, não só historicamente, mas existencialmente, o gnosticismo dentro de nós nasce do pecado original, ou seja, do fato de que pelo pecado original nós temos uma tendência de querer nos saciar com esse mundo. Olha a tentação de Cristo no deserto. Quais são as 3 tentações de Cristo no deserto? É a tentação de ter a sua fome saciada. Transforma essas pedras em pães. Ora, isso é a tentação que está em nós do pecado original. Você quer que alguma coisa sacie você através do prazer. Então é o prazerzinho da comida, o prazerzinho da bebida, o prazerzinho do sexo, o prazerzinho do conforto, etc e tal. Gente, prazer não é coisa ruim porque foi Deus quem criou o prazer. Se prazer fosse ruim, Deus não tinha feito a gente com um corpo capaz de sentir prazer. Estamos de acordo? Anjo sente prazer? Não, anjo não tem corpo. Ora, se nós sentimos o prazer, quer dizer que não existe nada de errado e de pecaminoso em sentir o prazer. O problema é que a gente, pelo pecado original, quer fazer do prazer um Deus. Transforma essas pedras em pães. Aquilo que era uma coisa agradável se torna finalidade. Segunda tentação de Cristo no deserto, né? Eu te darei tudo isso. Dinheiro, né? Posse. Senhorio. Se você me adorar. Então essa tentação de ter um senhorio sobre as coisas, no caso aqui, um senhorio da avareza, do dinheiro, do poder, né? Ter as coisas, controlar as coisas, ser dono das coisas. Isso está no pecado original em nós. Essa tendência de querer ser o Senhor. E a terceira tentação, a glória, a vanglória. Joga-te daqui de cima, faz o teu espetáculo, né? E você vai ver. Bom, vejam só. Essas 3 tentações estão presentes em todos nós. Isso faz parte do pecado original. Agora, o que acontece? Quando essa tentação começa a se transformar em teoria, quando a gente dá um embasamento teórico para isso, é aí que nasceu o gnosticismo. O que é que eu quero dizer com teoria, embasamento teórico? Eu vou lá e busco a felicidade no prazer. A felicidade não vem. Está errado. Quem que está errado? A minha busca? Não, eu não estou errado. O gnóstico nunca diz que ele está errado. Quem está errado é o mundo. Tem alguma coisa impedindo. Aí eu vou e me revolto. Eu quero acabar com o mundo, né? Então, por exemplo, o gnóstico vai querer o quê? Liberar as drogas, né? Liberar o sexo geral. Entenderam? Para quê? Para que eu tenha acesso aos prazeres, para que eu possa ter a felicidade aqui nesse mundo. Eu quero a felicidade com o dinheiro, com o ter, com o poder, etc e tal. Aí, o que acontece? Eu vejo que eu não consigo ter todo o dinheiro que eu queria. De quem é a culpa? A culpa é do sistema. O sistema capitalista, né? Etc. É isso que está errado. O mundo está errado. O mundo me impede de ter todo o dinheiro que eu queria ter. Está entendendo? Tem alguma coisa errada no mundo. Não está errado no fato de você buscar... O que está errado não é você. O cristão diz, olha, você está errado buscando felicidade no dinheiro. O gnóstico diz, o mundo está errado porque me impede de ter todo o dinheiro que eu tenho, que eu quero. Está entendendo? Finalmente, a glória, né? Eu me colocar no lugar de Deus, eu ser Deus. Como diz Friedrich Nietzsche, na Gaia Ciência,
na obra dele, ele diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser Deus? Logo, os deuses não existem. Daqui se vê a clara vontade humana de ser Deus. Não é? Então, por exemplo, Nietzsche proclama a necessidade de criarmos um super-homem. O que é o super-homem? Super-homem é o homem que toma o lugar de Deus, evidentemente. Não é? Eu quero ser Deus. Como lembrava Martinho Lutero, que falava do homem marcado pelo pecado original, né? Martinho Lutero dizia assim: o homem não pode querer que Deus seja Deus, mas pelo contrário, ele gostaria que Deus não fosse Deus e que ele fosse Deus no lugar de Deus. Martinho Lutero, com essa frase, está expressando exatamente aquilo que é o pecado original. Agora, que a gente tenha essa tendência dentro de nós, tudo bem, aliás, tudo mal, né? Que é o pecado. Que a gente tenha essa tendência dentro de nós, é compreensível. Que a gente agora teorize, transforme isso numa teoria, aí é que começa a gnose. Então, o diagnóstico, gente, é esse. O diagnóstico é esse. Qual é a nossa insatisfação no mundo? A nossa insatisfação no mundo é que nós não nos contentamos com as coisas boas. Nós queremos sempre o melhor. E aí, quando a gente acha algo melhor, a gente sempre vê que poderia ser melhor ainda. Quando a gente acha melhor, queria ser melhor ainda. E você começa a ver, dentro de você, que você só vai se saciar com o infinito. Tá? Isso aqui que eu estou dizendo não é teoria, não. Eu quero que vocês, por favor, observem dentro de vocês. Tá? Vejam que esse dado primeiro, essa experiência primeira da insatisfação, é algo constatável. É constatável por causa do nosso pecado e do pecado dos outros ao redor. Eu posso estar insatisfeito nesse mundo por causa dos meus pecados, por causa do pecado dos outros. Eu estou insatisfeito, por quê? Porque eu olho para os outros que são injustos, pecadores, etc., e eu gostaria que parasse com esse pecado, com essa injustiça. Eu estou insatisfeito, por quê? Porque por causa do meu pecado eu quero construir aqui nesse mundo, né, a minha tenda, a minha morada definitiva. E assim eu construo a casa sobre a areia, ao invés de construí-la sobre a rocha. Então essa insatisfação ela existe dentro de você. Olhe, veja que você deseja o infinito. Você não se contenta com qualquer coisa. E é por isso que é típico, não é, de certas pessoas a infidelidade. Por que é que as pessoas são infiéis? Elas pegam as coisas e largam. Eu tenho um amigo assim, padre, né? Ele vai e procura distrações, entre aspas, né? Uma hora ele está interessado em acompanhar tal grupo da renovação carismática. Ele vai lá na comunidade, vai se entrega naquela comunidade e tal, enquanto aquilo está lá dando aquele gostinho de satisfação de ele ser Deus, de ele ser o salvador daquela comunidade, de ele ser isso, de ele ser aquilo, ele está feliz. Aí, quando ele começa a ver que não preencheu, aí ele vai, corta a corda, vai buscar outra coisa. Aí deixa a renovação carismática, aí vai buscar agora porque ele está querendo, se preocupando com um novo tipo de computador e novas técnicas e internet e não sei o quê, e ele vai e quer juntar dinheiro, aí vai atrás de benfeitor, disso, daquilo, para comprar o computador. Depois vê que aquilo não satisfaz, aí perde a graça. Todo aquele investimento que ele tinha feito no computador, deixou de lado. Aí depois agora ele porque quer ir para Roma, porque se ele for para Roma, ele vai estudar, ele vai ter um diploma, ele vai ter um negócio, não sei o que, etc. Tal, para. Provavelmente, se o bispo mandá-lo para Roma, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá em Roma e vai dizer, não era isso que eu queria. Entendeu? Esse padre não é daqui de Cuiabá, não. Estou dando um exemplo, o padre é real, mas não é daqui de Cuiabá. Mas está sempre insatisfeito.
E todo mundo, os amigos dele, o conhecem por essa inconstância, essa infidelidade, essa coisa assim, porque ele é muito, né, volúvel, muda muito. Agora, essa volubilidade vem de onde? Vem do fato que a pessoa não se dá conta de que ela quer, com esse mundo e nesse mundo, preencher o coração dela um sentimento de insatisfação. O cristão sabe que esse sentimento de insatisfação será permanente. Está entendendo? Enquanto esse mundo for mundo, não vai ter solução intramundana, porque o defeito está em mim. O defeito não está no mundo. O mundo foi bem construído, o mundo foi bem feito. Deus fez o mundo direito. Eu é que tenho a expectativa errada. Eu espero do mundo o que o mundo não é capaz de dar. Mas o gnóstico faz o diagnóstico contrário, né? É o número 2 que nós vimos na aula passada, né? Número 1, a insatisfação. Número 2, o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? O mundo está errado. Qual é o diagnóstico cristão? Eu que estou errado, meu coração que está doente. É por isso que, nesse combate à gnose dentro da Igreja Católica, qual foi o primeiro passo que eu dei? Foi lançar um livro chamado Um Olhar que Cura. As pessoas dizem, padre, por que é que o senhor não fala mais contra o marxismo, não sei o que, etc e tal? Gente, existe uma forma muito clara de você começar a combater o marxismo. É combater a revolução dentro de você. Não adianta eu ficar lutando lá fora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é combater a mentalidade revolucionária e gnóstica dentro de mim. E você se dar conta de que você é doente. O diagnóstico primeiro é esse: você é doente, o mundo não está errado, quem está errado é você. Se você começa e já põe o diagnóstico correto, você está já neutralizando o processo revolucionário naquela pessoa concreta. Estão entendendo? Então não adianta a gente ficar pregando para o mundo um trabalho que não está feito dentro de nós. Eu tenho que começar esse trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho, e isso é importantíssimo. É importantíssimo você fazer este diagnóstico. Eu não estou bem, eu preciso me converter, eu preciso mudar. A coisa não é a santidade nesse mundo, eu vou alcançar a santidade perfeita nesse mundo, não, eu serei sempre um doente lutando contra as minhas doenças, não haverá perfeição neste mundo. E os santos foram sempre isso. Quem foram santos? Santos foram pessoas que lutaram contra as suas doenças a vida inteira. Portanto, não haverá paraíso aqui nesse mundo. O paraíso não é uma congregação religiosa. O paraíso não é um seminário. O paraíso não é um movimento. O paraíso não é uma comunidade de vida. O paraíso não é nem sequer a igreja enquanto peregrina nesse mundo. O paraíso é a igreja triunfante no céu. Está entendendo? Então é importante eu fazer o diagnóstico correto, porque aí do diagnóstico correto acontecerá que decorre daí o quê? O remédio correto. Se você está com tuberculose e eu faço diagnóstico de câncer e começo a fazer quimioterapia, é evidente que não vai funcionar. Está entendendo? Preciso do diagnóstico correto para que haja a terapia correta. Então, os gnósticos erram no diagnóstico. Eles acham que o problema está no mundo, o mundo está mal feito. Seja isto a gnose do marxismo, seja isto a gnose da teologia da prosperidade protestante, por exemplo. Não é?
Ontem eu estava falando com um padre, né? No jantar, vocês sabem quem é o padre que estava conosco no jantar ontem? E o padre dizia assim: olha, padre, na minha família só tem protestante. E eu convivo muito com protestante desde minha adolescência. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esses protestantes, ele está falando do protestantismo moderno, esse da teologia da prosperidade, né? Não está falando do protestantismo histórico, porque na família dele não tem nenhum luterano, né? Não tem nada disso. Tem esse pessoal dessas igrejas mais moderninhas, tipo Igreja Universal do Reino de Deus, etc e tal. Então o padre dizia assim: eu estou convencido de que este povo é movido por Satanás. Eu disse: que é isso, padre? Que falta de ecumenismo, né? Ele disse: é assim, olha aí, olha as 3 tentações de Cristo no deserto. Eles transformam as pedras em pães. Eles só querem saber de prazer. Não é? Eu te darei tudo isso. Eles só querem saber de dinheiro. Você vai lá, né? Só quer saber de prazer. Pare de sofrer, está escrito na porta da igreja deles. Pare de sofrer quer dizer o que é isso? Quer dizer prazer. É a tentação de Cristo. Só quer saber de dinheiro. Dê o seu tudo. Vai, paga o dízimo, você vai ganhar dinheiro, não sei o que, etc e tal. Para papá, você vai ser rico aqui nesse mundo. O que é isso? É a tentação de Cristo. E a vanglória, joga-te daqui de cima. E você vai fazer um grande espetáculo. Veja os pastores deles. São todos super-heróis. Eles são os tais. Eles são os caras que curam. Eu não tenho dúvida de que esse povo é guiado por Satanás, dizia o padre. E fica difícil não concordar com ele, né? Entende? Agora o problema é o seguinte, gente. Isto é o quê? A gnose, o pensamento revolucionário dentro do protestantismo. O problema, criançada, é que isso está dentro da Igreja Católica também. Não adianta se a gente ficar apontando lá fora, não. Está entendendo? Isso está dentro da Igreja Católica com algumas tendências dentro da renovação carismática. Por quê? Porque tem gente, a renovação carismática não é isso, mas tem gente dentro da renovação carismática que vive disso. Pare de sofrer. Reza que vai passar a dor. Mas, gente, cadê a cruz de Cristo? Que história é essa de pare de sofrer? Jesus chega e diz assim: meu filho, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Jesus não disse pare de sofrer, ele disse isso? Não. Ele disse tome sua cruz, foi isso que ele disse. Ganhar dinheiro, não sei o que, etc e tal. Quer dizer, o pessoal está todo mundo procurando paraíso aqui na Terra. Isso é gnóstico, gente. Está entendendo? É gnóstico. Isso também acontece na teologia da libertação, onde a culpa é jogada em cima do mundo opressor, né? O sistema que faz com que eu sofra. Se existe sofrimento, é o sistema quem criou o sofrimento. E quando a gente se dá conta de que não é o sistema, que essa é a condição humana, aí a gente sai desse tipo de tentação. Está entendendo? Mas seja nessas tendências erradas da renovação carismática, seja nas tendências da teologia de libertação dentro da igreja, onde é que está a solução para eles? Eles sempre colocam, dentro da renovação carismática, é a fé. Mas a fé aqui é quase que o princípio, não é a fé como nós entendemos verdadeiramente, mas é quase que um princípio gnóstico. Eu vou dizer para você o segredo para você conseguir a salvação. É o seguinte, aí vai lá o Edir Macedo e diz o segredo. Dê o seu tudo, pague o dízimo, renuncie tudo que você tem. Então aí você tem um conhecimento secreto, gnóstico, de como inverter a ordem da realidade.
Também no marxismo, a mesma coisa. Quando você segue os intelectuais orgânicos que pensaram como que deve ser a revolução, a transformação da realidade, você tem acesso ao conhecimento secreto. A gente vê claramente que só muda o conteúdo das ideias, mas a forma de pensar é a mesma. É aqui que está a coisa da gnose. E é isso que eu quis transmitir na aula passada para vocês. Que vocês entendam que o problema não é o conteúdo, é a forma. Está entendendo? Quando você vai fazer um bolo, tem uma forma. Não tem uma forma? A forma pode ser quadrada, a forma pode ser redonda, a forma pode ser em forma de coração, a forma que você quiser. Para você identificar a gnose, você tem que identificar a forma. Entendeu? A forma de pensar. Pode ser bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de abacaxi, o que você quiser. Não interessa o conteúdo. A renovação carismática, nessa sua forma errada da teologia da prosperidade, não a renovação como ela é em si. A teologia da libertação, nessa sua forma marxista, né? Não a teologia da libertação como ela poderia ter sido e nunca foi. Parece que não tem nada de comum entre elas. Parecem dois mundos completamente diferentes e, no entanto, esses dois mundos completamente diferentes, tão diferentes quanto um bolo de abacaxi e um bolo de chocolate, têm a mesma forma. Porque foram feitos na mesma forma. E qual é a mesma forma? A forma de pensar é essa. A forma de pensar é uma insatisfação com relação ao mundo, um diagnóstico que culpa o mundo e o fazedor deste mundo, ou seja, o mundo, para a renovação carismática, que está errado, é um mundo criado pelo diabo. E, portanto, eu vou mudar o mundo e vou ser feliz aqui. Está entendendo? E o mundo, para a teologia da libertação, é o mundo criado pelo sistema capitalista. E eu vou mudar o sistema e eu vou ser feliz aqui. Vejam que a forma é a mesma. Para um, o diabo é imanentizado. É o sistema capitalista. Para o outro, o diabo é invisível. O príncipe das trevas que criou o mundo. Acontece o seguinte, gente, que se a gente parasse de colocar a culpa no mundo e começasse a enxergar que a culpa e o problema está dentro de nós, e que a tentação demoníaca não está lá no mundo, porque é muito fácil a gente demonizar as outras pessoas. É muito fácil a gente dizer que o diabo está no outro. Se a gente cair na real e chegar e dizer, não, escuta, o problema aqui não é o diabo no outro. O problema aqui é que o meu modo de pensar é doente. E eu estou esperando do mundo o que o mundo não é capaz de me dar. Porque eu deveria esperar isso de Deus. E não neste mundo e nessa vida. Está dando para entender a forma gnóstica de pensar? Então, muito bem. Se não há nenhuma dúvida, considerando o que nós vimos na aula passada, vamos agora para frente, vamos agora passar para um novo capítulo. Nós vamos agora estudar uma outra crise. Foram duas grandes crises que quase acabaram com a igreja. A primeira crise é a crise gnóstica, nós já vimos. Agora nós iremos estudar a crise ariana. Ário. Só para nós termos uma noção inicial do que é a crise ariana, basicamente a heresia ariana é a heresia de dizer que Jesus não é Deus. Tá? Mas, vejam só, a coisa não é
como nós costumamos pensar que hoje em dia, quando a gente diz que Jesus não é Deus, o que a gente pensa, que as pessoas acham? É que Jesus é somente um homem, não é isso? Jesus não é Deus, quer dizer que ele é um homem. Até essa ideia de que ele deve ter nascido de um caso de adultério da Virgem Maria, né? Essas teorias malucas que Jesus nasceu de um soldado romano que passou por lá e teve uma relação com a Virgem Maria e que, portanto, essa história de que ele nasceu virginalmente é um mito. São blasfêmias que o mundo moderno inventa a respeito do Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Só que acontece o seguinte, não é isso o arianismo. O arianismo cria verdadeiramente que Jesus era o Verbo divino, o Filho que se encarnou. Só que esse Verbo divino não era Deus, era uma criatura de Deus. Está entendendo? Ou seja, não é que Jesus era simplesmente homem. Jesus era a sabedoria encarnada de Deus. Jesus era a palavra de Deus que se fez carne. Só que essa palavra não era Deus, ela era divina, mas não era Deus. Era uma criatura de Deus. Está entendendo? É a primeira criatura. Jesus seria assim, não é? O primogênito das criaturas. Mas não Deus. Então ele existe antes de todas as coisas, mas não seria Deus. Essa é mais ou menos a ideia de Ário. Nós podemos achar, nós que somos trinitários, podemos achar essa ideia de Ário bastante ímpia e, portanto, nascida de uma maldade tremenda. Só que Ário, aparentemente, apesar do seu grande orgulho, etc., mas Ário aparentemente iniciou toda essa coisa com uma boa intenção. Qual é a boa intenção? A boa intenção de Ário é salvar o monoteísmo. Está entendendo? Deus é um só. Como é que você vai dizer que Deus tem um filho e que esse filho é Deus igual a Deus? Ou seja, você já criou dois deuses aí. Que o Espírito Santo então seja Deus, aí já são três. Então, portanto, aqui nós estamos diante de um homem que está tentando salvar o monoteísmo. Vejam que isto é exatamente a reação dos muçulmanos hoje em dia. Os muçulmanos são arianos, digamos assim. Arianos no sentido que eles não acham que Jesus seja Deus. E eles acham que nós, cristãos, somos infiéis porque não entendemos verdadeiramente quem era Jesus. Nós criamos a heresia trinitária. Essa coisa de que Deus é trino. Mas Deus é um só. Não é? Então vejam que esta unicidade tremenda de Deus, uma coisa assim monolítica, é aquilo que Ário estava tentando salvaguardar. Mas vamos então à história desde o começo. E a história não começa com Ário, a história começa numa recordação, tá? Vamos nos lembrar da cidade de Alexandria. Vocês estão lembrados, nós já falamos do Império de Alexandre Magno. Vejam que, para falar do gnosticismo, tivemos que falar do helenismo, não é? E de Alexandre Magno. Eis aí que nós, para falar do arianismo, temos que também falar, né, do helenismo e de Alexandre Magno. É interessante como fatos políticos como esses terminam influenciando a história da própria igreja. Bom, Alexandria é uma cidade que está na foz, no delta do rio Nilo,
não é? Vocês sabem que o rio Nilo, ele é um rio muito grande, caudaloso, não tão caudaloso quanto o Amazonas, mas é um rio bastante consistente, né, muito grande. E ele, quando vai desaguar, ele deságua numa área bastante baixa. E esta área baixa faz com que a calha do rio se perca, né? O rio vai descendo por um vale, uma calha. Chega uma certa hora, na hora de desaguar, ao invés de desaguar numa calha, como fazem todos os rios, né, o terreno é tão baixo que o rio se dispersa. É aquilo que a gente chama de delta. O delta, o que é? É uma área baixa onde o rio se dispersa e vira uma espécie de um pé de galinha, assim, né, que vai abrindo em vários ramos. Chama-se delta por causa da letra delta em grego. O delta maiúsculo, ele tem a forma de um triângulo, né? Esse é o delta. Então, o rio Nilo termina num delta, né? A ideia é a mesma. Tá? Bom, perto do delta do Nilo, mais especificamente a oeste do delta do Nilo, está a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria é uma cidade portuária e ainda hoje é um dos portos mais importantes do Egito, né? E essa cidade portuária, como vocês sabem, toda cidade portuária é uma cidade cosmopolita, uma cidade que vive, né, dos relacionamentos de comércio com o mundo inteiro. E assim, a cultura em Alexandria era algo bastante aberto para o mundo todo. Era uma coisa bem cosmopolita. Bom, em Alexandria, para aquilo que nos interessa, existem duas coisas. Primeiro, em Alexandria nós temos um movimento filosófico que é aparentado com o platonismo, por isso é chamado de neoplatonismo, que teve como seu maior expoente um sujeito chamado Plotino. Agora, este neoplatonismo de Plotino, que enfatiza muito a unidade de Deus, Deus é o uno é Deus, não é? Irá influenciar grandemente Alexandria. Então vejam só, quando vocês pensarem Plotino, pensem em Deus como o uno, tá bom? A unidade e pronto. Ora, havia também, além do neoplatonismo em Alexandria, uma outra coisa, que era uma grande colônia judaica em Alexandria. Isso nós já vimos, eu repito mais uma vez. Essa grande colônia judaica que dará origem à tradução dos 70. A tradução da Bíblia dos 70 chamada de Septuaginta, né? Vocês conhecem a lenda dos 70? Conhecem, não? A lenda dos 70 é que a Bíblia foi entregue, a Bíblia do Antigo Testamento, né? Foi entregue para 70 sábios, dizendo, olha, traduzam. E eles foram para casa traduzir a Bíblia. Cada um traduziu a Bíblia inteira. E quando esses 70 homens voltaram e foram comparar as traduções, a tradução era idêntica. Então essa é a lenda para dizer que aquela tradução era inspirada por Deus. Tá? Então essa é a Septuaginta, que aliás, abra-se parênteses,
sempre foi para nós o texto fundamental e inspirado do Antigo Testamento, porque os apóstolos usavam a tradução dos 70. São Paulo escreveu as cartas dele em grego, e vocês forem ver as citações que são usadas no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, se cita a partir da tradução dos 70. A maior parte das vezes. A maioria das vezes é a tradução dos 70. Então, na verdade, foi a partir da tradução dos 70, por exemplo, que surgiu a nossa tradução latina da Vulgata, que depois foi corrigida por São Jerônimo, etc., né? Então, para nós católicos, o acesso ao Antigo Testamento sempre foi através da tradução dos 70. Agora, nos últimos tempos, século XX, né, é que nós começamos com essa coisa de que nós temos que ir para o texto hebraico e que o texto inspirado é o texto hebraico. Mas isso aqui é um debate teológico, eu não vou entrar nessa confusão, mas só para vocês saberem que existe isso. Existe esse debate. Os ortodoxos até hoje não aceitam esse negócio de ir atrás de texto hebraico. Nós católicos estamos nos últimos tempos cada vez mais voltados para o texto hebraico ao invés da tradução dos 70. Não vou entrar nessa briga, né, sobre a materialidade do texto que teria sido inspirado, se foi o hebraico original ou se foi a tradução dos 70. O fato é que há ultimamente disposições do magistério da igreja que dizem que quando existe um texto hebraico, o texto hebraico deve ser considerado como sendo o texto inspirado. Portanto, a gente tem que voltar para o original hebraico. É a disposição do magistério ultimamente. Mas isso não é nenhuma declaração infalível, e aí a coisa pode ser debatida. Estão entendendo? Que existe uma briga aí. Bom, tradução dos 70, lá em Alexandria, só atesta um fato que é o que nos interessa, o fato de que existia uma considerável, né, uma consistente colônia judaica em Alexandria. Esta colônia de judeus, comerciantes, que moravam em Alexandria, onde tem porto, tem comércio, onde tem comércio, tem judeu, né? Essa colônia de judeus que morava em Alexandria falava grego. E é aquilo que eu gostaria que vocês se recordassem desde a aula passada. Nós vimos que o Império Romano, que Jesus nasceu no Império Romano, o Império Romano era, no Oriente, o leste do Império Romano era todo grego. Estão lembrados disso? Ou seja, São Paulo, quando escreve as cartas dele, ele escreve tudo em grego. Por quê? Porque todo o Oriente do Império Romano falava grego. Só quem falava latim era Roma e o Ocidente. E mesmo assim, quando São Paulo escreve a carta aos romanos, ele escreve em grego. Por quê? Porque em Roma, os cristãos eram a maioria de origem judaica e, portanto, vinham do Oriente e, portanto, falavam grego. Então, durante mais ou menos 3 séculos, a igreja de Roma falava grego. Na cidade se falava latim, mas a Eucaristia era celebrada em grego, etc, etc. Isso é uma curiosidade, isso é interessante vocês saberem por quê. Porque isso vai significar uma das primeiras crises da igreja com relação à adaptação cultural litúrgica. Por quê? Porque durante quase 3 séculos, em Roma se celebrava missa em grego. O povo todo falava latim. Mas por causa da origem da pequena comunidade grega inicial da Igreja de Roma, os romanos, que falavam latim no dia a dia, quando iam à igreja, celebravam em grego. Aí,
começou a ser maioria o pessoal que falava latim e que não sabia grego. Como é que eles iam participar de uma missa em grego se eles não entendiam nada? E então a igreja começou, no século III, uma adaptação de começar a celebrar a missa em latim, para que o povo entendesse. E essa foi uma das grandes crises, isso causou até mesmo um cisma, não é? O cisma de Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito era santo, mas era cabeçudo. Vocês verem como os santos também são cabeçudos, né? E cometem erros. A gente tem, às vezes, uma visão muito romântica dos santos, né? Um negócio assim, os santos, que beleza, né? Não, o santo também peca. Santo Hipólito era padre, elegeram um bispo, um papa, né? Bispo de Roma é o papa. Elegeram um bispo que era liberal, que queria celebrar missa em latim. E Santo Hipólito era tradicionalista e queria celebrar missa em grego. Imagina essa coisa modernosa de querer celebrar missa em latim, né? Isso é uma revolta, uma desgraça. Nós estamos deixando a língua sagrada, em que os apóstolos escreveram as cartas em grego, o Novo Testamento é grego. Como é que nós vamos deixar de celebrar missa em grego para começar a celebrar nessa língua profana chamada latim? Isso foi no século III, tá? 200 e alguma coisa. E aí, Santo Hipólito se revolta contra o bispo dele. Hipólito era padre que se revoltou contra o bispo. E o bispo era santo, é São Calixto, papa. Vocês vejam que os santos também brigam, né? Então Hipólito se reúne com os seus amigos padres conservadores e Hipólito é eleito bispo de Roma também. Pronto, o primeiro antipapa. Isso aconteceu em 217. Foi o primeiro cisma que aconteceu dentro da igreja de Roma. Século III. São Calixto querendo celebrar missa em latim, São Calixto querendo se abrir, né, para os latinos que estavam se convertendo e a igreja de Roma ficando cada vez mais latina. Processo gradual de latinização da igreja. É evidente que também a reclamação de Hipólito com relação a Calixto não era só com relação ao latim. Tinha outras coisas também por trás. A questão do perdão dos lapsi, daqueles que caíam, que na hora de enfrentar o martírio amarelavam, né? O pessoal que ia lá era levado na frente do imperador e na hora de enfrentar e confessar a fé em Jesus Cristo, eles amarelavam e diziam, não, eu ofereço sacrifício a César. Bom, esse pessoal aí, muitas vezes, se arrependia dessa traição e queria voltar para a igreja. O que fazer com eles? Vamos aceitá-los de volta? Não vamos aceitá-los de volta? Essa crise já começou aí. Depois ela se tornou muito mais intensa posteriormente, né? Com Novaciano, etc. Bom, não vamos entrar nessas questões agora, senão vamos levar muito longe. O que é que interessa? O que interessa é que a igreja falava grego, tá? Durante todo esse tempo. Quem diria, né, que hoje nós estamos aqui celebrando. Se você celebra a missa em latim, você é tradicionalista, né? Mas a missa em latim começou como algo revolucionário. Porque para o povo entender. Bom, o fato é que Alexandria, no Egito, tinha uma grande comunidade judaica. Essa comunidade judaica falava grego. E essa comunidade judaica que falava grego também tinha acesso à cultura grega e, portanto, à filosofia grega. Então nós temos, por exemplo, um filósofo desta época chamado Filão, ou Filon, F-I-L-O-N, Filon, ou então Filão. Filão de Alexandria era
um filósofo judeu que, porém, estava ligado ao neoplatonismo. Tá? Filão de Alexandria viveu mais ou menos na época de Cristo, né? Na época de Jesus. Plotino é anterior a ele. Bom, então vejam que quando os primeiros apóstolos chegam, os primeiros discípulos chegam para pregar o cristianismo lá em Alexandria, já encontra em Alexandria uma comunidade judaica, fervorosa, que fala grego, que porém não estava tão virgenzinha assim das influências do pensamento grego pagão, porque tinha toda uma filosofia grega por trás, o neoplatonismo através de Filão de Alexandria. Bom, só por curiosidade, vocês sabem que a igreja de Alexandria está ligada ao apóstolo São Marcos, não é? João Marcos, que era sobrinho de São Barnabé, que participou da primeira viagem missionária com São Paulo e que depois tornou-se o intérprete de São Pedro. Tornou-se o grande hermeneuta de São Pedro, né? São Pedro não sabia grego direito, sabia muito pouco. Então, São Pedro pregava por tradução simultânea, né? São Pedro falava em aramaico e João Marcos traduzia. Interessante vocês notarem o seguinte: esses nomes duplos, né? João Marcos, Saulo, Paulo, são nomes de judeus que recebiam um nome em hebraico e um nome em grego. Tinham duplicidade de nomes, porque já que eles viviam em comunidades que falavam grego, ficava difícil ter um nome esquisito, né? Então as famílias colocavam, é como os japoneses aqui no Brasil, né? As primeiras famílias japonesas que vieram para o Brasil davam aos filhos um nome brasileiro, em português, e um nome japonês. Entre eles chamavam a pessoa com aquele nome em japonês. Para fora, colocavam um nome em português, para não haver discriminação com relação a nomes, etc. Dificuldade de pronunciar o nome, etc. Né? Bom, então João Marcos é isso. João é um nome hebraico e Marcos é um nome grego. Então, provavelmente, João Marcos era um judeu que cresceu num ambiente de língua grega, por isso ele sabia grego muito bem. E é assim que ele traduzia São Pedro. Foi de tanto ouvir as pregações de São Pedro que João Marcos escreveu o Evangelho segundo Marcos, que é em grego, mas que vocês veem que guarda ainda resquícios de aramaico. João Marcos ouviu tantas vezes Pedro repetir certas palavras em aramaico que ele colocou palavras em aramaico no meio do texto. Por exemplo, Talitá, cum, menina, levanta-te. Abba, pai. Não é? Eloi, Eloi, lama sabachthani. É aramaico, não é hebraico. Mateus, que é mais requintado, escreve em hebraico e diz Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é hebraico. Já notaram que tem essa diferença? Um fala que é Eloi, Eloi, outro fala Eli, Eli. Não é? Um hebraico e outro aramaico. São duas línguas diferentes. Então, João Marcos pregou o Evangelho em grego depois da morte de São Pedro lá em Roma. Não é? Ele teria ido para Alexandria e morreu em Alexandria e foi sepultado em Alexandria. Depois, os italianos com as cruzadas foram lá e pegaram o túmulo de São Marcos e levaram para Veneza. Por isso que a Catedral de Veneza e a praça principal de Veneza é a Catedral de São Marcos. Porque São Marcos está lá sepultado
em Veneza, porque foi roubado de Alexandria, do Egito. Tá? Estou falando, gastando um pouco de tempo para vocês entenderem a grandeza da cidade de Alexandria. Estão ligada também ao apóstolo São Marcos. Por isso Alexandria era um dos 3 grandes patriarcados antigos. Quem eram os 3 grandes patriarcados antigos? Era Roma, em primeiro lugar, Alexandria e Antioquia. Esses eram os 3 grandes patriarcados. Depois foram acrescentadas as cidades de Jerusalém, por ser a cidade onde Jesus morreu e ressuscitou, e acrescentada também a cidade de Constantinopla, que se tornou a segunda capital, né? A capital do Império Romano do Oriente, por isso também foi considerada um patriarcado. Mas os 3 patriarcados originais eram essas 3 grandes cidades, a cidade de Roma, a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia. Grandeza de Alexandria, do Egito. Um outro pensador importante em Alexandria foi São Clemente de Alexandria. Mas também ele filósofo. Por isso, dos padres da igreja, talvez São Clemente seja um dos mais influenciados pelo neoplatonismo. Tá? Então vejam que eu estou aqui fazendo para vocês uma espécie de árvore genealógica do neoplatonismo dentro de Alexandria. Ou seja, nós temos Plotino. Depois de Plotino, vem um judeu, Filão. Depois de Filão, vem um cristão, Clemente. Então nós saímos do paganismo para o judaísmo para o cristianismo. Mas a influência filosófica continua. E depois de Clemente de Alexandria, virá um outro padre que ficou bastante famoso, originário de Alexandria, embora ele não fosse padre de Alexandria, porque foi ordenado pelo bispo de Cesareia Marítima, um padre chamado Orígenes. E Orígenes irá influenciar um outro padre de Alexandria, chamado Ário. Vejam a árvore genealógica do arianismo. Tá? Fiz essa história para vocês enxergarem as influências neoplatônicas que estão presentes na heresia ariana. Eu não estou dizendo que todos esses pensadores aqui eram neoplatônicos puros, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, que existe uma carga de pensamento neoplatônica muito forte em Alexandria, que vem de Plotino, passa por Filão, influencia Clemente de Alexandria, tanto que São Clemente de Alexandria é considerado meio herético pela Igreja Oriental, pelos ortodoxos. Depois passa para Orígenes, que depois seria condenado por várias heresias também, né? E finalmente chega a Ário. Onde é que está a característica comum e importante entre esses pensadores? A característica comum e importante é o fato de que eles, tendo esta sensibilidade do neoplatonismo, eles enfatizavam muito a unidade de Deus. Está entendendo? Quando vocês pensarem Alexandria, pensem exagero na unidade. Né? Que vai ser sempre assim. Eles exageraram na unidade de Deus, por isso negaram a divindade do Filho. Depois, quando vierem as heresias cristológicas do século V, eles vão exagerar tanto na unidade do Cristo
que vão cair na heresia do monofisismo. Sempre essa ênfase muito grande na unidade. Bom, então, Ário, portanto, era um padre de Alexandria. E este dado não é um dado sem importância. Trata-se de um padre de Alexandria, ele tinha uma paróquia na cidade de Alexandria que ficava perto do porto. Não é? E essa paróquia, ele era muito influente, muito visitado, era um bom orador, era um ótimo catequeta, seguindo um pouco a tradição de São Clemente, que também era um bom catequeta. Ário fazia pequenas frasezinhas para serem decoradas, ele compunha até mesmo hinos, poesias, para as pessoas decorarem e aprenderem a doutrina dele. Acontece que Ário tinha bispo. Ário era padre, mas havia um bispo. E o bispo de Alexandria chamava-se Alexandre. Né? Nessa época. E Alexandre, então, quis cutucar Ário para que ele respondesse as coisas, para pegar Ário na sua heresia, entenderam? Queria descobrir a heresia de Ário. Por quê? Porque o bispo estava recebendo acusações. Olha que esse padre seu está pregando umas coisas assim que são meio heréticas. Isso daí não está certo, tome providências, etc. Bom, Alexandre resolveu tomar providências da seguinte maneira. Mandou que os padres todos respondessem a uma pergunta a respeito da Bíblia. Ou seja, questões a respeito de interpretação de passagens bíblicas que davam a entender, de alguma forma, que Jesus não seria eterno, que o Filho de Deus não é eterno. Né? Seria uma espécie de criação, né, do Pai. Porque no Antigo Testamento tem assim, que no Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, diz que a sabedoria de Deus foi a primeira a ser criada. Ário então dizia, tá vendo? A sabedoria foi a primeira a ser criada, logo Jesus é a sabedoria do Pai, logo Jesus foi criado, logo Jesus não é Deus, logo Jesus é uma criatura. Estão entendendo? Bom, então aí começou a controvérsia. Ário respondeu, o bispo não gostou e começou a briga. Acontece que Ário não era só um padrezinho, ele tinha também influência política e começou a angariar defensores em outras dioceses. E de repente, por causa desse conflito entre um padre e o seu bispo, o Oriente inteiro já estava pegando fogo, porque os bispos, uns estavam defendendo Ário, outros estavam defendendo Alexandre. Estão entendendo? Ora, neste ínterim, qual era a situação política do império? Neste ínterim, o que estava acontecendo era que a igreja tinha deixado de ser perseguida. Quando foi que a igreja deixou de ser perseguida? No ano de 313. No ano de 313, Constantino, que ainda não era imperador único, ele ainda dividia o poder com um outro chamado Licínio. Constantino e Licínio, que estavam em Milão, porque o governo do império, ele nem sempre era feito a partir de Roma. Eles estavam em Milão, então em Milão eles escreveram um documento que foi conhecido depois na história como o Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? O Édito de Milão é uma carta que os dois governantes do império, Constantino e Licínio, dirigiram ao governador da Bitínia. E essa carta dizia, olha, nós somos bondosos, pare por favor de perseguir os cristãos,
todos têm direito de venerar a Deus. E essa carta dos dois imperadores ao governador da Bitínia se tornou então a famoso Édito de Milão, né? Nós então estamos num clima de paz. A igreja parou de ser perseguida. E existia toda uma vontade de que houvesse uma unidade do império e se parasse de conflitos religiosos. Por isso, parasse conflito religioso com o cristianismo, conflito religioso com o paganismo. E o imperador estava, assim, muito preocupado com a unidade religiosa do império, não no sentido de que precisaria ter uma religião só. Não, não é isso. Unidade no sentido que parassem de brigar. E é assim que Constantino, por causa dessa briga entre o bispo Alexandre e Ário, Constantino vai depois convocar o Concílio de Niceia. O próprio imperador convoca o Concílio de Niceia para tentar resolver esses conflitos entre um padre e o seu bispo. Mas isso nós então veremos na aula que vem.